Quando eu acordei no hospital, a primeira coisa que vi foi a notificação na tela do celular. Finalmente indo para o Havaí com a família. Sem estresse, sem drama. Eu estava com soro no braço. Eles estavam no aeroporto. O cheiro de álcool e desinfetante cortava o ar. A luz branca do quarto parecia eterna. Ao meu lado, o monitor apitava num ritmo calmo demais para o meu coração. Meu nome é Helena. Tenho 39 anos e trabalho com finanças. Sou a mulher que resolve. Eu resolvo crise número conflito. Naquela manhã, eu só queria chegar cedo ao escritório. Chovia forte. Eu vinha devagar quando um carro mudou de faixa sem aviso. Freiei em cima da faixa pintada e o pneu perdeu o chão. O mundo girou num segundo. Dor no quadril, depois no ombro. Alguém disse, não mexe. E eu apaguei. Quando voltei, uma enfermeira ajustava o soro e me chamava com um tom prático. Helena, você está consciente? A gente já ligou para o seu contato de emergência? Eu nem precisei perguntar quem era. Meu marido Rafael. Eu e Rafael estamos casados há 8 anos. Não era romance de filme, mas era vida construída. Almoço de domingo, contas pagas, planos. Minha sogra me chamava de minha filha quando queria meu sogro, me tratava com respeito e eu me convenci de que aquilo era família. Rafael tinha uma filha de outro relacionamento, Bianca, hoje com 22. Bianca nunca foi doce comigo, mas eu sempre mantive a linha educação, distância, paz. A enfermeira voltou com o telefone na mão. Ele não atendeu, tá? A gente tentou 2 vezes e ligou para os pais dele também. Eles vão vir, eu respondi no automático. Eu falei como quem repete um costume, não como quem acredita. O tempo ficou grosso. Eu ouvia passos no corredor, portas abrindo, um choro abafado do outro lado da parede. E o meu celular quieto. Horas depois, eu pedi o aparelho. Quando a tela acendeu, eu vi a foto. Bianca tinha me marcado. Bianca, que mal me mandava mensagem no meu aniversário, agora fazia questão de me colocar numa postagem. Era o aeroporto. Mala grande. Sorriso fácil. Rafael de boné relaxado. Meus sogros ao fundo, como se nada no mundo pudesse estragar aquele dia. E a legenda limpa, quase elegante. Finalmente indo para o Havaí com a família. Sem estresse, sem drama. Eu fiquei olhando como se a imagem fosse mudar. Não mudou. Não era brincadeira. Era decisão. Eu fechei a tela e abri de novo. Li mais uma vez. Não chorei. A dor que eu senti não era de fratura. Era um corte por dentro, num lugar que não sangra, mas muda tudo. Naquela noite, eu não dormi direito. O quarto era silencioso, mas havia uma pergunta batendo. Eles sabiam que eu estava aqui. E ainda assim, foram. Eu lembrei de um churrasco na casa deles poucos meses antes. Meu sogro virando a carne com calma, minha sogra rindo alto e Rafael colocando mais farofa no meu prato, como se aquele gesto pequeno fosse uma promessa. Bianca no canto olhando o celular indiferente. Eu pensei que isso era normal. Família é feita de falhas, eu dizia. Agora a falha tinha virado escolha. Eu lembrei também de Rafael dizendo rindo: se acontecer alguma coisa, eu sou teu porto seguro. Porto seguro não some. No segundo dia, o médico explicou que eu teria que ficar em observação. Ele perguntou se alguém podia trazer meus documentos, uma roupa, meu carregador. Eu respondi meu marido e senti vergonha da própria voz. No terceiro dia, eu já conseguia sentar, o soro ainda preso no braço, o corpo lento, mas a mente acordada. Eu peguei o celular de novo não para procurar carinho, mas para entender. Abri o aplicativo do banco. Vi despesas de viagem, isso eu esperava. O que eu não esperava era uma sequência de transferências pequenas e rápidas, como quem testa um cofre antes de abrir de vez. Pix para um CNPJ que eu não reconheci. Um nome genérico, serviços de consultoria. E em seguida, uma compra em um site que eu jamais usaria. A porta abriu e entrou Paula, minha amiga e contadora, com uma sacola. Ela não veio com pena, veio com olhos atentos. Você tá aqui sozinha? Ela perguntou, olhando meu braço com o soro. Eu mostrei a foto. Paula ficou séria na hora. E agora ele tá te ligando, ela disse. Não ainda. Ela apontou para a tela do banco.
Isso aqui não é só viagem. Tá com cara de pressa. Gente que faz isso faz porque acredita que você não vai reagir. Eu senti minha garganta fechar. Não era só abandono, era estratégia. No fim daquele dia, o celular começou a vibrar sem parar. Uma ligação, 2, 5, 10, 20. Eu deixei tocar. Eu queria ver até onde ia. Quando eu desbloqueei o número, me encarou 52 chamadas perdidas. E logo abaixo uma mensagem de Rafael. A minha família precisa de você. Responda agora. Nenhum como você tá. Nenhum me desculpa. Só urgência. Só ordem. Paula olhou para mim. Cuidado. Eu li devagar. Senti o sangue esquentar por baixo da calma. Não era explosão. Era clareza. Eu entendi, eles não tinham me esquecido. Eles tinham me escolhido fora. Eu respirei fundo e digitei só 2 palavras. O que foi? A resposta veio quase instantânea. Preciso que você assine uma coisa. É rapidinho. Confia em mim. E eu ouvi o som do mar por trás da voz dele. Eu ouvi gelo batendo num copo. Eu ouvi um paraíso que não tinha meu nome. Eu encostei a cabeça no travesseiro. A dor no corpo continuava, mas por dentro algo tinha mudado. Eu não ia gritar. Eu ia entender o que eles estavam tentando fazer comigo. E só depois eu ia escolher como devolver. Eu fiquei olhando para a mensagem do Rafael como se fosse um bilhete frio deixado na porta. A minha família precisa de você. Responda agora. Não era nós, era minha. E eu na cama do hospital entendi que eu tinha virado só um recurso. Paula puxou uma cadeira e sentou perto da minha cama. Helena, não responde no impulso. Você tá ferida, tá medicada. Deixa ele se explicar. O quarto tinha cheiro de álcool e desinfetante. A luz branca parecia não descansar nunca. Meu braço ainda estava preso ao soro e o monitor apitava num ritmo que não combinava com a violência daquela frase. Eu digitei apenas... O que foi? A resposta veio tão rápida que doeu. Preciso que você assine uma coisa. É rapidinho. Confia em mim. Confia. Rafael sempre dizia isso quando queria que eu não fizesse perguntas. Eu abri o aplicativo do banco de novo. As despesas de viagem estavam lá óbvias. Mas no meio delas havia transferências pequenas e repetidas por Pix para um CNPJ que eu não conhecia com um nome genérico, Serviços de Consultoria. Sequência curta, valores diferentes, horários próximos. Paula inclinou o rosto para a tela. Isso tem cara de teste. Eles fazem 2 para ver se passa. Depois vem o golpe maior. Golpe do Rafael. Eu falei baixo, quase pedindo para a realidade desmentir. Paula não me respondeu com drama, só com certeza. Golpe de quem tá com pressa. Eu respirei fundo e mandei. Manda o documento. Rafael anexou um arquivo e escreveu. É só uma autorização para agilizar umas coisas da empresa. Você assina e eu resolvo. Depois a gente conversa. Eu abri. Linguagem formal, cheia de termos de cartório. Eu não sou advogada, mas trabalho com números e risco. Li uma vez. Na segunda, meus dedos ficaram frios. Era uma procuração, não uma autorização. Dava poder para ele representar a empresa, movimentar contas, assinar contratos, alterar limites, praticar atos necessários à gestão. Era a chave. Paula leu por cima do meu ombro e soltou um suspiro curto. Ele quer assumir tudo, Helena, e rápido. Eu encostei a cabeça no travesseiro. Doeu lembrar de mim mesma assinando papéis no passado, sem olhar direito, porque ele sorria e dizia, é só coisa do contador. Eu tentei manter a voz limpa no texto. Eu tô no hospital. Não vou assinar sem entender. Me explica o motivo. Ele respondeu com áudio. A voz veio doce demais, apressada demais. E por trás dela eu ouvi o mar. O som de gelo batendo em copo. Risos. Helena, amor, calma. Surgiu uma oportunidade grande. Prazo é hoje. Sem sua assinatura a gente perde. Você não quer perder dinheiro, né? A gente só existia quando era conveniente. Paula me olhou firme. Ele tá usando urgência para você não pensar. Eu digitei. Eu preciso de 24 horas. Amanhã eu vejo isso. A resposta veio seca, sem carinho.
Amanhã é tarde, eu preciso agora. Eu sentia a raiva subir como febre, mas segurei. Se eu explodisse, eu virava o drama que Bianca tinha debochado. Eu não vou assinar hoje. Silêncio. Depois uma nova tentativa com a carta emocional. Minha mãe tá passando mal. A gente precisa resolver as coisas. Não faz isso comigo. Eu fechei os olhos por um segundo. Eu sempre respeitei meus sogros. Eu sempre fui a mulher que resolve. E ele sabia disso. Paula falou baixo, sem me dar ordem, só me devolvendo o chão. Você pode ajudar uma senhora doente sem entregar sua empresa na mão dele. Eu abri os olhos e escrevi para o Rafael. Me diz o nome do investimento, o valor e quem está cobrando o prazo. Eu quero falar com eles. Demorou. Quando veio era vago. Um nome de projeto genérico, um contato sem sobrenome, tudo com cara de fumaça. Paula abriu o notebook e pesquisou o CNPJ da consultoria. O site era novo, endereço de sala comercial, nenhum histórico, nenhuma foto real, nada que uma empresa séria teria. Isso foi montado para sumir depois, ela disse sem levantar a voz. Eu desbloqueei o celular e voltei para a foto do aeroporto, sem estresse, sem drama. A legenda era uma provocação e um aviso. Eles acreditavam que eu não reagiria. Eu comecei a salvar tudo. Print da postagem das 52 ligações da mensagem do arquivo das transferências. Enviei para mim mesma por e-mail. Enviei para Paula, um rastro que ninguém apagaria. No fim da tarde, uma enfermeira entrou para checar minha pressão. Ela viu a tela cheia de notificações e perguntou sem curiosidade, só por educação. É da família. Eu demorei meio segundo antes de responder. A palavra família tinha mudado de textura. É trabalho, eu menti. Porque naquele hospital eu não queria virar história de corredor. Quando a enfermeira saiu, chegou outra mensagem de Bianca, como se ela estivesse assistindo tudo de camarote. E aí já melhorou. Não faz tempestade por pouca coisa. Meu pai merece paz. Meu pai. Ela também não dizia nós. Ela dizia meu. Naquele mundo, eu era sempre visitante. Eu apaguei a mensagem sem responder. Não por medo, por estratégia. Eu precisava que eles acreditassem que eu ainda estava confusa, vulnerável, dependente. Eu precisava que eles baixassem a guarda. Paula pegou meu carregador na bolsa e conectou na tomada. Você vai dormir um pouco. Amanhã, com a cabeça limpa, a gente coloca tudo em ordem. Eu não dormi. Eu apenas fechei os olhos e organizei por dentro cada detalhe, como uma planilha horário da foto horário do Pix, horário das ligações, o arquivo enviado. Tudo tinha padrão, e padrão para mim sempre foi pista. O corredor do hospital ficou silencioso por um instante, como se até o prédio prendesse o ar. Eu senti uma lucidez gelada, quase confortável. Se o Rafael estava tão desesperado para eu assinar ainda hoje, então não era só viagem. Era algo maior, algo que ele não podia fazer sem mim. E naquele momento eu decidi uma coisa simples. Eu não ia discutir. Eu ia descobrir. E quando eu descobrisse, eles iam entender que silêncio não é fraqueza. Silêncio às vezes é mira. Eu saí das mensagens do Rafael com uma calma que não era paz. Era foco. No mercado financeiro, eu aprendi que quem grita primeiro costuma perder. E eu não ia perder mais nada além da minha dignidade. Na manhã seguinte, o médico entrou com a prancheta de rotina. Disse que eu ficaria mais 2 dias em observação e, se tudo corresse bem, eu iria para casa com repouso e fisioterapia. Quando ele saiu, eu pedi para a enfermeira um documento simples, com data e horário, tentativas de contato com familiares e ausência de comparecimento. É para o meu seguro, eu disse com um sorriso curto. No fim do dia, o papel estava na minha mão. Não era vingança, era prova. Paula voltou com um café ruim de máquina e o olhar de quem já tinha feito contas demais na vida. Ela colocou a sacola na cadeira e olhou ao redor como se o hospital inteiro pudesse escutar. Eu liguei para um advogado de confiança, ela contou. Ele é de procedimento, não de teatro. Eu fiz uma chamada de vídeo ali mesmo com a câmera apontada para o teto, para ninguém ver o meu rosto cansado. Doutor Marcelo, eu disse direta, eu estou internada. Meu marido me mandou uma procuração para eu assinar com urgência.
Eu desconfio que ele quer tomar controle da minha empresa. O que eu posso fazer daqui? A voz dele veio firme. Primeiro, a senhora não assina nada. Segundo, se existe procuração antiga, a senhora pode revogar. Fazemos uma revogação formal e comunicamos banco e parceiros. Terceiro, guarde tudo. Prints, datas, arquivos. E mantenha a conversa com ele por escrito. Isso impede que ele mude a versão depois. Revogar é rápido. Pode ser rápido se a gente agir hoje. Eu preparo a revogação e notifico o banco. E peça ao banco validação extra. Isso corta a pressa dele. Eu desliguei com o coração mais frio e mais lúcido. Eu sempre achei que meu limite era o corpo. Agora eu via que o meu limite era a minha assinatura. No começo da tarde, Rafael mandou outra mensagem. Você está sendo injusta. Eu estou tentando ajudar. Vai estragar tudo por orgulho. Eu respondi. Manda os detalhes do investimento. Ele mandou áudio. De novo o mar. De novo gelo batendo em copo. Amor é grande. Meu pai tá comigo. É só você assinar e pronto. Depois eu te explico. Eu ouvi e pensei explicação depois é sempre prisão antes. Logo em seguida, Bianca entrou na conversa sem ser chamada. Meu pai tá sob pressão. Não piora as coisas. Eu apaguei. Não porque eu não tivesse resposta, porque eu não devia nada para ela. Paula abriu o notebook e entrou no e-mail da empresa. Em poucos minutos, ela me mostrou algo que tirou o ar do meu peito, uma mensagem enviada do meu endereço para um fornecedor pedindo alteração de dados bancários. O horário era de quando eu ainda estava no pronto atendimento. Eu não mandei isso, eu falei. Eu sei, Paula respondeu, mas alguém mandou como se fosse você. A frase era curta, formal, com erros que eu não cometeria. A assinatura estava certa, mas o tom não era meu. E havia um registro de acesso de um aparelho que eu não reconhecia. O nome do aparelho me feriu como uma lâmina Rafael. Eu senti um frio limpo na nuca. Ele entrou na minha conta enquanto eu estava apagada, eu sussurrei. Paula apertou minha mão. Então a gente fecha as portas com prova? Ainda naquele dia, Marcelo enviou o texto da revogação. Eu assinei o que precisava com consciência e ele protocolou. Depois eu liguei para o banco, pedi para falar com o gerente e expliquei sem drama com a voz mais firme que eu consegui. Eu estou internada. Existe risco de uso indevido. Qualquer pedido que não venha de mim confirmado por ligação deve ser recusado. O gerente hesitou. Mas seu marido não é meu representante. O silêncio do outro lado foi curto. A resposta veio profissional. Entendido. Vamos registrar e reforçar a segurança. Naquela noite, eu senti algo parecido com controle. Não era alívio. Era o começo de uma guerra limpa. Do lado deles, o paraíso começou a falhar. Eu soube porque o Rafael perdeu a pose. Você bloqueou alguma coisa. Meu cartão não passou. Helena atende agora. Eu imaginei ele num balcão de hotel tentando sorrir enquanto o rosto queimava. Eu não senti prazer. Eu senti confirmação. Na tarde seguinte, ele tentou uma chamada de vídeo. Eu atendi só para ver onde ele estava. Quarto de hotel, camisa aberta, luz quente entrando pela janela. Eu na tela pálida e com soro. Helena, pelo amor de Deus, ele disse apressado. Faz o que eu pedi. Eu preciso fechar isso hoje. Eu não assino doente, eu respondi. E você sabe. Eu sou seu marido. E mesmo assim você não veio. Ele travou por um segundo procurando desculpa. Minha mãe precisava dessa viagem. Você sabe como ela fica. Eu senti a última camada de esperança escorrer. Você podia ter vindo e viajado depois. Ele apertou os olhos. Você está fazendo drama. A palavra bateu em mim como a legenda da Bianca. Eu desliguei sem dizer mais nada. E escrevi para Marcelo uma frase simples. Eu quero separar tudo, hoje. Ele respondeu quase na hora. Você sabe onde está o contrato antigo da empresa, aquele com a cláusula de sucessão? Eu fiquei imóvel. Eu sabia. Estava no cofre de casa. E só uma pessoa tinha a senha além de mim. Antes que eu respondesse, meu celular vibrou. Era o banco. Dona Helena tentaram cadastrar um novo dispositivo e aumentar limite. A senhora confirma? Eu respirei. Não confirmo. E anote quem solicitou. A atendente respondeu.
Foi solicitado pelo Sr. Rafael. Eu fechei os olhos. Agora eu tinha nome, horário e prova. Paula se inclinou e falou baixo como quem dá um aviso de rua. Quando você sair daqui, você não vai direto para casa sozinha. A gente vai pegar esse contrato antes que ele faça isso primeiro. E eu sabia exatamente qual porta eu ia fechar em seguida. Antes de qualquer coisa, eu voltei na cena da noite anterior, Rafael me cobrando uma assinatura, como se eu fosse um botão de emergência. O banco me ligando para confirmar aumento de limite e o nome dele aparecendo como solicitante. Paula dizendo que a gente precisava pegar o contrato da empresa antes que ele chegasse primeiro. No hospital, o ar tinha cheiro de desinfetante. O monitor apitava calmo demais para o meu peito. Paula, ele ainda tem a senha do cofre, eu falei. Então a gente age como se ele fosse rápido, ela respondeu. Porque ele é. Eu mandei uma mensagem para o Rafael com a voz mais fraca que eu conseguia escrever, sem virar teatro. Eu não posso assinar nada agora. O médico não permite. Quando eu melhorar, eu vejo. Ele respondeu quase de imediato. Você tá me sabotando. Eu te dei tudo. Eu não respondi. Tudo era a palavra que ele usava quando queria que eu esquecesse o resto. De manhã, o Dr. Marcelo me ligou. Helena, a revogação de procuração já está pronta. Eu vou comunicar banco e parceiros. E você precisa trocar todas as senhas hoje e pegar o contrato de constituição e o aditivo de sucessão. Eu tô internada. Eu sei, mas ele tá correndo. No começo da tarde, a minha sogra ligou. A voz dela veio baixa, cansada, com barulho de mar ao fundo. Minha filha, você tá melhor. Estou me recuperando, eu respondi. Rafael disse que foi só um susto. Eu não sabia que você estava assim. Então ele tinha diminuído a minha dor para justificar a ausência. Eu ainda estou no hospital, Dona Lúcia. Do outro lado, o silêncio pesou. Meu Deus, por que ele não me contou? Talvez porque ele esteja com pressa de outra coisa, eu disse sem levantar o tom. Eu não vou assinar nada sem entender. Ela suspirou. Ele está nervoso. Disse que você quer se vingar. Eu não estou me vingando. Eu estou me protegendo. Eu desliguei com um nó na garganta. Por um segundo eu senti a falta da família que eu achava que tinha. Depois a realidade voltou e me endireitou por dentro. Naquela mesma noite o banco me ligou de novo. Dona Helena tentaram cadastrar um novo dispositivo e alterar limites. A senhora confirma. Não confirmo, eu respondi, e registra quem pediu. Foi solicitado pelo Sr. Rafael. Pronto, nome, horário, registro. Era o tipo de prova que não vira opinião. Paula anotou o protocolo num papel como se fosse uma receita e falou baixo. Ele está desesperado, e gente desesperada erra. No dia seguinte, eu consegui uma saída rápida autorizada pelo médico, com repouso depois. Paula veio comigo. Eu vesti algo simples e saí do hospital devagar. O ar da rua tinha cheiro de chuva e gasolina. O barulho dos carros parecia mais alto do que deveria. Meu celular vibrou sem parar. Rafael, eu não atendi. Primeiro eu fui ao meu escritório. Eu queria saber se ele já tinha tentado entrar lá. O segurança me viu e abriu os olhos. Dona Helena, ontem um senhor veio aqui dizendo que era seu marido. Queria subir. Eu não deixei. Meu corpo esfriou. Ele insistiu. Insistiu muito. Eu não perguntei mais nada. Subi, liguei o computador, troquei as senhas principais e ativei validação extra. Nada de heroísmo. Só fechamento de portas uma por umas. Depois eu fui para casa. No elevador, eu senti que cada andar era uma contagem regressiva. Quando a porta do apartamento abriu, o silêncio me incomodou mais do que o barulho da rua. Eu fui direto ao armário do cofre. A madeira estava levemente fora do encaixe, como se alguém tivesse mexido com pressa e tentado disfarçar. Eu me aproximei e digitei a senha. Errol. Tentei de novo. Errol. Paula não precisou dizer nada, eu já sabia. Eu liguei para Marcelo com a mão tremendo só um pouco. Doutor, ele mudou a senha do cofre? A voz dele veio firme. Então ele tentou pegar o contrato. Você tem cópia? Eu fechei os olhos por um segundo. Eu tinha, não ali. Paula me olhou como quem me conhece de verdade.
Você não deixou tudo num lugar, só deixou... Eu respirei e senti pela primeira vez em dias algo perto de controle. Não. Eu tinha um segundo envelope guardado no cofre do escritório, longe do alcance dele. O original era importante, mas o que valia mesmo era a cláusula certa, na mão certa, na hora certa. Antes de eu sair do carro, outra ligação dele entrou. Eu atendi só uma vez sem câmera. Helena, para com isso, ele falou com a voz baixa e dura. Tá todo mundo olhando. Meu cartão não passa. Você quer me humilhar? Eu queria que você tivesse vindo, eu respondi. Ele soltou um riso curto, impaciente. Você tá se fazendo de vítima. Tá de brincadeira, né? Assina logo e pronto. Eu ouvi uma risada ao fundo, como se alguém estivesse do lado dele, e a minha pele arrepiou. Quem tá aí com você? Eu perguntei. Isso não importa? Importava. Sempre importou. Quando eu desliguei, veio outra mensagem, dessa vez da Bianca. Se meu pai perder dinheiro por sua causa, eu juro que você vai pagar. Eu li e apaguei e percebi que a ameaça dela era a prova do desespero deles. Quem tá seguro não precisa prometer punição. Foi quando o meu celular vibrou com uma mensagem do Rafael. Eu sei que você voltou para casa. Abre a porta. A gente vai resolver isso agora. Eu caminhei até a janela, olhei para baixo. O carro dele estava parado na rua como uma ameaça estacionada. Paula ficou imóvel esperando minha decisão. Eu encarei a porta do apartamento e senti que desta vez quem estava do lado de fora era ele. Antes de abrir a porta, eu vi de novo o carro do Rafael parado lá embaixo, como se ele ainda tivesse o direito de chegar e mandar. Eu respirei devagar. O meu apartamento cheirava a café antigo e roupa limpa guardada. Eu não estava em casa há dias, e mesmo assim ele achava que eu era parte da decoração. Paula ficou ao meu lado firme, com o telefone na mão e o contato do Dr. Marcelo pronto. Eu não estava sozinha, e pela primeira vez isso me deu paz. Eu destranquei a porta só o suficiente para falar com a corrente presa. O corredor parecia estreito demais. Rafael já veio com aquela voz de quem finge carinho para esconder pressão. Helena, abre. Eu vim resolver. Você teve tempo de ir para o Havaí, eu disse. Teve tempo de me marcar numa foto. Teve tempo de pedir aumento de limite no meu nome. Mas não teve tempo de ir ao hospital. Ele ficou parado por um segundo, como se a verdade tivesse encostado no peito dele. Depois tentou o sorriso nervoso. Você tá exagerando. Minha mãe precisava descansar. E eu precisava de você. Eu estava presa numa cama com soro no braço. Ele deu um passo impaciente. Você quer desculpa, desculpa. Agora abre. Desculpa não apaga rastro de banco, eu respondi. Ele aproximou o rosto da porta. O cheiro dele era de protetor solar e hotel. Um cheiro quente fora do lugar. Você tá me envergonhando. Tá todo mundo perguntando. Que bom, eu falei. Eu também comecei a perguntar. Paula apareceu no meu lado de propósito. Rafael olhou para ela irritado. Você trouxe testemunha agora? Eu trouxe respeito, eu disse. Coisa que você não trouxe para o hospital. O celular dele tocou. Ele desligou rápido. Eu vi o nome da mãe dele e vi no rosto dele o medo escondido. Você bloqueou tudo, ele sussurrou. Eu protegi o que é meu, eu respondi. E o que é meu inclui a minha paz. Ele mudou de estratégia na mesma hora. Era só uma assinatura para um negócio grande, para nós. Nós não existe quando eu estou caindo, eu disse. Você escolheu a viagem, agora escolhe lidar com as consequências. Ele bateu a mão na parede perto da minha porta. Não foi forte, foi só um aviso. Só que eu não senti medo, eu senti clareza. Eu já revoguei qualquer poder que você tinha, eu falei baixo. O banco registrou suas tentativas. Eu tenho protocolo horário, tudo. O rosto dele perdeu cor. Você não pode fazer isso comigo. Posso, e fiz. Eu ouvi passos no corredor. Minha vizinha Dona Marta parou e olhou para nós sem dizer nada. Rafael baixou o tom na hora. Com gente vendo ele, não podia mais encenar. Então abre, a gente conversa. Não, eu respondi. A conversa é com o advogado e vai ser do meu jeito. Eu fechei a porta com calma. Tranquei. Encostei a testa na madeira por um segundo. Não era fraqueza, era luto.
luto do que eu acreditei que era família. Naquela noite, Dona Lúcia me ligou, dessa vez sem barulho de mar, só cansaço. Helena, eu não sabia que você estava assim. De verdade. Eu acreditei nela, e isso doeu mais do que raiva. Eu não queria que a senhora descobrisse desse jeito. Ela respirou fundo. Eu errei por acreditar no meu filho. Eu não vou pedir que você perdoe. Só queria te dizer que você podia ter me humilhado, e não humilhou. Eu fechei os olhos. Se a senhora precisar de médico, eu ajudo a organizar, mas eu não volto a ser usada. Ela chorou baixo como quem percebe tarde demais. No dia seguinte eu sentei com o Dr. Marcelo e a Paula no meu escritório. Rafael chegou depois com o rosto amassado. Ele ainda tentou me culpar. Ela sempre controlou tudo, sempre foi fria. Marcelo respondeu sem levantar a voz. Controle não é crime. Acesso indevido e tentativa de tomar poder por urgência é. Ele colocou os documentos na mesa. Prints, registros do banco, o arquivo da procuração, o acesso no meu e-mail. Rafael olhou e não teve mais para onde correr. Eu falei olhando nos olhos dele. Eu não quero te destruir. Eu quero sair inteira. O acordo foi limpo e justo. A empresa ficou comigo. As movimentações suspeitas foram revertidas ou devolvidas. Ele ficou com o que era dele, mas sem o meu nome, sem as minhas senhas, sem o meu lugar. Quando eu saí dali, eu senti o corpo cansado e a cabeça leve. Não era felicidade, era liberdade. Em casa eu fiz café e abri a janela. A cidade estava barulhenta, viva, indiferente. Eu pensei no Havaí e entendi que paraíso não é mar. Paraíso é respeito quando você está no chão. A minha revanche não foi gritar, foi colocar limite, foi transformar abandono em prova e prova em decisão. Se você já viveu algo parecido quando alguém te abandona no pior dia e depois volta exigindo que você resolva tudo, eu queria muito que você compartilhasse sua história nos comentários. Às vezes, uma frase sua salva outra mulher. E se você está em Portugal ou em algum país da União Europeia, me conta de que cidade você está ouvindo. Eu gosto de imaginar essa história atravessando o oceano e chegando até você. Antes de dormir, eu recebi uma mensagem curta do hospital. Era de uma enfermeira que tinha cuidado de mim nos primeiros dias. Ela escreveu: "Você foi muito educada, mesmo machucada. Isso é raro." Eu fiquei olhando aquela frase simples e pensei no quanto a gente aprende a ser forte em silêncio, principalmente quando ninguém vem. Eu apaguei a luz e senti uma coisa que eu não sentia havia muito tempo. Não era amor por ele, era amor próprio. No fim, a justiça não fez barulho, mas fez silêncio, e eu finalmente dormi em paz.